certificado daqueles que se inscreveram e estão participando da nossa palestra. Então, vocês podem ir fazendo perguntas, que no final da palestra eu vou repassá-las para a nossa palestrante, e eu queria agradecer a presença de vocês e também a nossa palestrante que aceitou o convite. Então, eu vou apresentá-la agora. A nossa palestrante de hoje é a doutora Shaira Bonatelli. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela UDESC, é especialista em radiodiagnóstico pelo Instituto Veterinário de Imagem de São Paulo, fez residência em diagnóstico por imagem pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, em Botucatu, é mestre e doutor em radiologia de animais pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, é docente dos cursos de pós-graduação e extensão universitária de radiologia e ultrassonografia veterinária da FATESA e é sócia proprietária da Rádios Centro Especializado em Diagnóstico por Imagem Veterinário, que fica em Itajaí, Santa Catarina. Então, agora eu passo a palavra para a nossa palestrante. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me escutam bem? Sim. Perfeitamente. Obrigada, Jéssica, pela apresentação. Já de antemão também agradeço o convite aí através do professor Redson, né? Redson, Victor está por aí também. Muito obrigada, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E ainda mais falando de ultrassonografia torácica, né? Foi um mundo que eu me lancei na ultrassonografia torácica, aceitei esse desafio aí lá durante a minha residência, 2013, 2014. Foi uma metodologia de imagem que no início eu pensava, eu era um pouco cética, eu falava, caramba, como que a gente vai analisar o pulmão pelo ultrassom, já que o ultrassom ele é uma metodologia que sofre muita interferência por gás, né? Sofre muito artefato. Então, como que a gente vai fazer a análise de uma estrutura cheia de gás pelo ultrassom? E aí, quando a gente começa a estudar e começa a trabalhar isso no dia a dia, a gente vê que existe um mundo enorme de possibilidades que a ultrassonografia torácica pode responder para a gente, pode trazer muita informação bacana. Então, trouxe um pouquinho disso aqui para vocês hoje, conversando ali com o pessoal, conversando esses dias, ao longo desses dias com a Francesca, ela me falou que tem gente desde o comecinho da faculdade, então trouxe alguns conceitos básicos para a gente conseguir falar a mesma língua, para ninguém ficar perdido em terminologias e coisas assim, mas trouxe bastante coisa assim prática, bastante imagem para a gente ver e para a gente discutir. Quando a gente começa a falar de técnicas aí de tórax, né, muito se confunde aí com as técnicas de FAST, de POCUS. Eu sei que vocês já tiveram a parte de FAST abdominal, né? E essas técnicas todas, elas foram vindo como bracinhos da técnica de FAST, né? Então, a gente veio ali com o FAST torácico, a partir da junção do FAST torácico, então, com o abdominal, a gente teve já o Global FAST, vem mais um bracinho do VetBlue, que a gente vai falar bastante hoje também, né? São todas técnicas de ultrassonografia que foram criadas para responder coisas específicas, questões específicas, mas conforme essas técnicas elas foram avançando, a gente teve muita informação agregada, então houve essa subdivisão, né, do FAST torácico para o VetBlue, o POCUS, que seria o ultrassom focado em um determinado ponto, em responder certas questões sobre um único ponto em questão, né, que seria o Point of Care Ultrasound. Então, as pessoas hoje acabam fazendo muita confusão, as técnicas, elas andam de mãos dadas, em alguns momentos elas acabam se misturando, né? Mas a gente sempre precisa saber que nós temos nomenclaturas diferentes e cada uma dessas técnicas, ela vai responder questões específicas para a gente. Então, o FAST, propriamente dito, ele veio lá da década de 90 da medicina, e aí ele começou a entrar na veterinária no começo dos anos 2000. Ele foi pensado como uma técnica para a gente procurar líquido livre no paciente pós-trauma, né? Ele é um acrônimo, como se fosse uma abreviatura do ultrassom focado no trauma, né? Então, ele foi criado especificamente para a gente buscar líquido. A partir da evolução da técnica,
a gente conseguiu ter informações extras de não só buscar líquido, mas a gente conseguir falar, por exemplo, de quadros de anafilaxia, de peritonite e até mesmo de fazer o acompanhamento de alguns pacientes, né? É muito comum, aqui a gente utiliza as técnicas de FAST, não só torácico, mas o abdominal também, por exemplo, para monitorar pacientes depois de uma citologia ou de uma biópsia guiada por ultrassom. É essa técnica que ajuda a gente a acompanhar esse paciente, saber que ele está estável e que ele pode ir para casa depois de um procedimento desse, que ele não está tendo nenhuma hemorragia, não está sangrando. Então, ela é uma técnica que veio para a gente procurar líquido pós-trauma, hemorragia pós-trauma, mas que ela vem evoluindo e trazendo outras utilidades, né? Bastante comum, principalmente a gente vê no meio acadêmico, o pessoal que está começando olha o nome FAST e pensa, é um exame rápido, né? Já escutei quando eu estava na residência de residentes de outras áreas falarem, mas não dá para fazer aquele exame que é rapidinho, que é só uma olhadinha rapidinha? E não é bem assim, né? O FAST não é só uma olhadinha. Nós temos janelas específicas para responder questões específicas. E quando a gente faz a junção do FAST torácico com o abdominal e a técnica de VetBlue, é quando a gente tem o Global FAST, né? Então, vocês já tiveram a palestra lá do abdominal, agora a gente vai juntar mais outras duas técnicas, aquela lá, e aí a gente tem o Global FAST, para ter uma visão geral desse paciente em emergência, em urgência, uma imagem de beira-leito, né? Então, vamos começar falando do FAST torácico, e a partir do FAST torácico eu vou juntar aí o VetBlue, para a gente discutindo o que a gente pode ver e depois entrar na internação. Então, o que o FAST torácico ele pode fazer pela gente? Primeiro, a gente vai estudar o paciente no pós-trauma, seja um trauma contuso ou um trauma penetrante. Se a gente for pensar em FAST abdominal, o trauma penetrante, ele não traz tanto detalhamento, né? Para o FAST abdominal, o penetrante não tem, para traumas penetrantes não há uma boa sensibilidade. A gente perde muita área de abdômen, né? O trauma penetrante, ele é bastante localizado. Então, se aquele trauma não ocorreu em uma das janelas do FAST, a gente pode acabar perdendo. E também detalhamentos de parênquima, né? Nem sempre a gente vai ter um bom detalhamento de parênquimas, por exemplo, de fígado, por uma técnica de FAST, são janelinhas específicas. Então, para abdômen, o penetrante já não tem tanta sensibilidade, mas aqui no tórax a gente já tem uma boa sensibilidade, exatamente pelo fato do conteúdo gasoso do pulmão, né? Ele chama muita atenção da gente se tiver algo errado no meio daquele gás. Pode-se fazer também busca de pneumotórax pelo FAST. A gente vai discutir também isso, sensibilidade disso, o quanto que a gente pode confiar nesse tipo de informação. E a gente consegue ter detalhamentos de espaço pleural, de pericárdio, parede torácica, superfície pulmonar e até mesmo alguns dados cardíacos, né? Eu sei que o foco de vocês aqui é principalmente a parte cardíaca, então a gente também consegue ter esse detalhamento com a técnica do FAST, né? Já algumas pistas do que pode estar acontecendo com a função cardíaca daquele paciente. Então, o FAST, ele vem como uma extensão do exame físico, né? A gente pode utilizar essa técnica como um parâmetro a mais, além da gente, né, auscultar o coração, o pulmão, né, aferir temperatura, a gente pode utilizar o FAST como uma avaliação a mais na admissão desse paciente. E quando a gente associa o FAST ao VetBlue, a gente tem um detalhamento muito maior de parênquima pulmonar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o FAST, ele traz só uma janela de análise de parênquima pulmonar. Então, a gente perde muita área de parênquima pulmonar se utilizar só o FAST. Agora, se eu associar o VetBlue, eu ganho mais janelas, mais área de abrangência de superfície pulmonar. Aí a gente consegue ter mais detalhes do que está acontecendo com aquele pulmão. Né? E aí, muitas vezes, da mesma forma que faz essa confusão com o FAST, da técnica rapidinha, o VetBlue também tem gente que olha o nome e pensa, é do paciente cianótico, do paciente que está azulzinho ou roxinho, né? E, na verdade, o Blue também é de um acrônimo, né? Que é para a gente analisar ultrassonograficamente as superfícies pulmonares.
A gente também vai ver que especificamente superfícies pulmonares. Então, eu não vou ter um bom detalhamento de lesões mais profundas. Depois também a gente vai ver por que disso, né? Então, a gente pode ter a análise das lesões traumáticas, seja uma contusão, uma hemorragia, ou também de condições não traumáticas, né? Edema, por exemplo, o cardiopata que está fazendo um edema, o cardiopata que está em fluidoterapia. A gente pode utilizar o VetBlue para acompanhar esses pacientes. E essa técnica, ela vem sendo considerada o estetoscópio moderno. É como se o nosso equipamento de ultrassom, ele tivesse ganhado mais uma utilidade, né? Mais uma função, porque agora a gente consegue enxergar o que às vezes a gente está escutando com o estetoscópio. E muitas vezes a gente consegue enxergar antes mesmo de ser possível auscultar. Então, a gente consegue melhorar, né, a admissão, os dados de admissão desse paciente, ter uma melhor noção do que está acontecendo com aquele paciente e também acompanhar ele utilizando essas técnicas. Então, o que a gente vai poder fazer com a ultrassonografia pulmonar, seja pelo FAST ou torácica, né? Ou pelo VetBlue? A gente pode pesquisar pneumotórax e não só pesquisar, mas também graduar e acompanhar o que está acontecendo com aquele pneumotórax, né? Ah, eu tenho um paciente com pneumotórax. Qual é o grau desse pneumotórax pós-drenagem? Eu continuo acompanhando ele pelo FAST para ver como que ele está evoluindo. Está voltando a fazer pneumotórax ou não? Ele está se mantendo estável, né? Então, a gente pode utilizar a técnica para isso também. As efusões pleurais, pericárdicas, a gente localiza essas efusões. O ultrassom, ele não tem sensibilidade para diferenciar líquidos, né? Então, a gente pode não conseguir ultrassonograficamente falar qual é o líquido daquela efusão, mas a gente vai poder coletar, ajudar, guiar com o ultrassom para coletar uma amostra desse líquido e dizer qual é a natureza, da onde que ele pode estar vindo, né? Contusão pulmonar é um ponto muito interessante que essas técnicas do FAST e o VetBlue conseguem responder. A gente tem dados de que uma contusão pulmonar pode demorar de 6 a 12 horas para aparecer no raio-x e o ultrassom já consegue detectar imediatamente pós-trauma. Então, ela é uma técnica muito mais sensível para detectar contusões pulmonares, né? Posso ter detalhamentos também de alterações de parede torácica, por exemplo, o paciente pós-trauma com uma fratura de costela e um hematoma na parede torácica. Essa técnica consegue detalhar isso para a gente também, né? Aí a gente pode ter alguns dados de função cardíaca. Vamos também discutir alguns cortes, que dados a gente consegue ter, mesmo sem a gente fazer o exame de ecocardio completo, algumas imagens, algumas poucas imagens que a gente consegue fazer de FAST torácico ou de EcoFAST já conseguem responder para a gente e dar uma boa pista de como está a função cardíaca desse paciente também. Então, a gente pode detectar e acompanhar os edemas pulmonares, né, mesmo em fases incipientes. Às vezes, quando eu tenho um edema pulmonar muito inicial, pode ser que ele ainda não apareça no raio-x, ou pode ser que no raio-x ele é algo tão tênue que alguns radiologistas acabam até deixando passar. E aqui no VetBlue a gente consegue ter uma boa evidenciação de um edema pulmonar numa fase bem inicial. Então, torna algo, né, que a gente já consegue agir naquele paciente de forma bastante precoce e não deixar que ele acabe piorando do seu quadro, né? Fazendo essas imagens de VetBlue, a gente vai conseguir ver, eu tenho realmente uma lesão pulmonar ou não encontrei nenhuma lesão pulmonar. E aí, a partir disso, a gente pode começar a diferenciar se aquela dispneia daquele paciente, ela é de fundo pulmonar ou pode ser de fundo cardíaco, ou às vezes até mesmo não tem nada a ver com cavidade torácica, né? Um paciente, ele pode fazer uma dispneia, um estresse respiratório, por exemplo, por uma abdominalgia, né? Algo no abdômen dele que está doendo muito, uma pancreatite muito severa. A minha cachorra, ela faz gastrites muito frequentes. E aí, às vezes, quando ela está num quadro muito severo de gastrite, ela faz uma taquipneia absurda. Então, a gente já consegue, pelo VetBlue, diferenciar, né, de onde que pode estar vindo dar uma pista de onde que está vindo essa dispneia. É realmente de trato respiratório? É cardíaco ou não? Preciso procurar algum outro lugar
para outra causa para a dispneia daquele paciente, né? Para o estresse respiratório daquele paciente. E quando a gente analisa um pulmão pelo VetBlue, a gente vai conseguir também direcionar se esse paciente está fazendo um edema, uma pneumonia ou uma neoplasia pulmonar. Porque, por exemplo, em alguns quadros, é bastante comum a gente receber requisição de exame do clínico querendo que a gente diferencie se aquela crepitação que ele está auscultando é uma crepitação de um paciente que é cardiopata e está fazendo edema, ou se é uma crepitação porque é um paciente que está fazendo pneumonia, né? Pneumonia, broncopneumonia. E às vezes os padrões radiográficos, a depender da severidade do quadro, eles podem se confundir. E o VetBlue, ele pode ajudar a gente a fazer essa diferenciação. A gente já vai conseguir delimitar, né, discutir por que a gente consegue já direcionar o clínico mais para um lado ou mais para o outro. E como toda técnica, a técnica de FAST, de VetBlue, elas têm limitações, né? A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria com essas técnicas. Qualquer técnica vai ter suas limitações. Mesmo os exames avançados de imagem, a tomografia, a ressonância, eles também têm as limitações, né? Então, aqui também não vai ser diferente. Então, como eu já comentei ali com vocês, eu não vou conseguir diferenciar os fluidos, né? Eu vou falar que aquele fluido está ali, aquela efusão pleural, aquela efusão pericárdica está ali, mas eu não vou conseguir dizer que tipo de líquido que é aquele que a gente está vendo pelo ultrassom, né? Eu vou precisar coletar e mandar para uma análise para a gente saber do que se trata. São técnicas que elas não conseguem substituir as radiografias. Eu não vou ter detalhamento de profundidades de parênquima pulmonar. Então, eu não vou conseguir excluir a radiografia na análise daquele paciente. Ou ainda, tem algumas doenças que elas fazem imagem de pulmão normal. Então, eu vou lá, fiz o VetBlue daquele paciente e a imagem é de pulmão normal. Eu não posso simplesmente falar, não tem nada. Né, eu preciso considerar algumas dessas alterações, de acordo com o histórico clínico desse paciente, que podem estar envolvidas nesse aspecto de pulmão normal, mas que eu tenho alguma alteração ali por baixo. Ou ainda, né, por conta desse gás todo que tem dentro do pulmão, esse gás faz o que a gente chama de artefato de reverberação. E se essa lesão estiver muito profunda, ela vai ser escondida por esse artefato de reverberação. Então, eu não vou ter detalhamento dela no ultrassom, né? Eu só vou ter detalhamento se ela estiver bem na superfície do pulmão. Então, novamente, eu não consigo excluir a radiografia torácica da análise desse paciente. Eu posso conseguir falar que esse paciente, olha, a causa da dispneia que ele está apresentando não é torácica. Mas eu vou precisar associar outras técnicas para dizer exatamente de onde que vem essa dispneia dele, né? Ele tem alguma abdominalgia, tem o que tem dentro da cavidade abdominal dele que pode estar fazendo isso? A gente vai precisar associar outras técnicas de exame para daí responder. Eu vou conseguir falar, olha, a causa da dispneia dele não está dentro do tórax. Vamos investigar o resto com outros exames para saber de onde que vem, né? E aí, como comentei ali com vocês, o FAST ele fica limitado se a gente não associar o VetBlue. A gente tem só uma janela de pulmão no FAST torácico, né? Então, eu perco muita área de superfície pulmonar. Então, com relação a doenças pulmonares, o FAST vai ser bastante limitado se a gente não associar ao VetBlue. E aí, quais são as indicações, então, para eu associar essas duas técnicas? A primeira, que foi o porquê essa técnica surgiu, o paciente pós-trauma, o paciente pós-atropelamento, o paciente que brigou com outro cachorro da casa, né? Então, o pós-trauma vai ser essencial, o FAST vai dar uma boa noção para a gente do que está acontecendo com aquele paciente, do que ele precisa dos primeiros cuidados de admissão. Causas gerais de dispneia, né? E aí se torna muito mais importante a gente associar o VetBlue por conta da extensão pulmonar. Então, para a gente determinar se essa dispneia ela é de causa torácica, e sendo de causa torácica, se está no pulmão ou se está no coração, o problema, né? Ou então não é de causa torácica, vamos procurar o resto. Consigo monitorar
algumas condições, por exemplo, um pneumotórax, um edema, uma pneumonia, uma contusão. Além de detectar essas lesões, a gente também vai conseguir monitorar a evolução desse paciente, como que ele está evoluindo ao longo, né, da terapia instituída, do internamento. Então, a gente vai conseguir comparar como que esse paciente está evoluindo ultrassonograficamente. Então, não só a detecção dessas alterações, mas também o monitoramento, né? E aqui também faço a ressalva aí para o paciente cardiopata com uso de diurético, né? Aquele pudolzinho idoso que deu entrada a fazer cardiopata, fazendo edema pulmonar, e aí entra com terapia diurética, vocês conseguem fazer o acompanhamento da evolução desse paciente com o VetBlue e com o FAST torácico de uma forma mais precisa do que se você for depender só do raio-x. E a gente também vai ver como fazer isso, né? Então, são técnicas bastante importantes da gente utilizar, principalmente nos pacientes internados, paciente à beira-leito, né? Elas conseguem, de forma muito rápida, trazer informações com precisão e de forma antecipada, né? Antes que outras técnicas, eu posso ter respostas que apareçam antes que o raio-x, que apareçam antes que o exame de sangue, a gente também vai ver algumas condições disso, né? Então, é bem frequente, é bem interessante a gente utilizar essas técnicas nesse ambiente de emergências, urgências e internamento. Então, utilizando o FAST, quais são os nossos objetivos? Buscar alterações pulmonares e alterações de cavidade torácica no geral, né? Seja contusões pulmonares, pneumotórax, pneumonias, edemas, e então detectar e acompanhar a evolução dessas alterações, né? E aí a gente consegue, associando ao VetBlue, ter, então, dados muito mais precisos e agir com muita precisão em cada quadro de cada paciente. Para quem ainda não estiver habituado, então, com o ultrassom, né? Antes da gente entrar na técnica propriamente dito, rapidamente alguns conceitos só para a gente conseguir começar a falar a mesma língua e ninguém ficar perdido nas nomenclaturas, né? Então, o ultrassom é um equipamento que ele vai trabalhar com emissão de ondas sonoras, né? E são ondas sonoras com frequências superiores a que a gente consegue escutar. Então, por isso que quando a gente está utilizando um aparelho de ultrassom, eu não escuto aquela onda, salvo se você ligar o Doppler e você encostar o transdutor com um gel acústico de contato aqui atrás do seu ouvido. Aí a gente consegue escutar o Doppler trabalhando. Até por isso, não sei se alguém já acompanhou, já fez algum exame de ultrassom, principalmente com o gato. No momento que você liga o Doppler, eles dão um pulinho. O gato, o cão e o gato, mas o gato é mais sensível, eles conseguem escutar essas ondas sem precisar estar com o transdutor encostado aqui assim, atrás do ouvido, né? Mesmo com o transdutor ali no abdômen, eles conseguem escutar. Então, acaba até sendo um certo desafio para a gente trabalhar com o Doppler nesses animais. Mas, então, a gente trabalha nessa frequência muito elevada de onda, né? Que ultrapassa a nossa audição. E o que essas ondas fazem? Como que elas vão interagir para formar essa imagem, né? Pô, é uma onda sonora e como que essa onda sonora me dá uma imagem lá na tela, né? Qual é o porquê que acontece isso? Basicamente, a gente vai ter um estímulo da energia elétrica, seja da bateria, do equipamento móvel, seja do equipamento que está ligado na tomada. E essa energia, ela vai agir dentro do transdutor do equipamento, né? Que é essa peça daqui. Então, ela vai agir aqui dentro desse transdutor, nós temos cristais chamados de piezoelétricos. Esses cristais, eles sofrem uma vibração por uma energia mecânica, eles promovem energia mecânica de expansão e redução depois do estímulo elétrico. Isso é chamado, basicamente, resumidamente, é o efeito piezoelétrico. Isso dá para a gente falar separadamente, uma aula inteira, basicamente, só sobre esse efeito. Mas, basicamente, essa mudança essa expansão e contração desses cristais, então, ele transforma essa energia mecânica em som. E aí ele emite esse som, os sons interagem com os diferentes tecidos, seja o pulmão, seja o coração, e ele retorna para esse transdutor.
no momento que ele retorna para esse transdutor, ele interpreta esses dados na máquina e aí forma uma imagem em escalas de cinza, né? E aí, como que ele interpreta? Por que a gente tem estruturas diferentes aparecendo ali nessa tela, né? Por que eu tenho um tom de cinza para o fígado e o baço é outro tom de cinza? Basicamente, é pelo efeito que a onda sonora vai ter em cada um dos tecidos, né? Então, a gente tem a onda, ela vai trabalhar de forma diferente em cada tecido de cada órgão, em cada material. Dentro dos próprios tecidos moles ou em cima do osso, em cima do gás, a onda vai sofrer diferentes efeitos. E aí ela retorna para o transdutor para ser interpretada de formas diferentes. E por isso que a gente tem essa escala, essas cores diferentes na tela, né? Então, basicamente, as estruturas em que o som passa muito fácil, eu não vou ter quase nada de som retornando para o equipamento interpretar, né? Uma estrutura que foi muito fácil, o som passou com facilidade, nada volta. Então, não gerou nenhum eco de retorno. Então, é algo que é anecogênico, né? O A de negação e o gênico de gerar. Então, é uma estrutura anecogênica, não gera ecos de retorno. Basicamente líquidos, tá? A urina dentro da bexiga, a gente vai ver assim. A vesícula biliar dentro a bile dentro da vesícula biliar, a gente vai ver assim, né? Então, tudo que é líquido, o som passa muito fácil e não manda nada de volta para o transdutor, para o aparelho interpretar. E ao completo oposto seriam as estruturas hiperecogênicas, por exemplo, o osso. O osso, ele reflete muito som, ele manda muito som de volta, ele gera muito eco de retorno. Então, ele é hiperecogênico. Se a máquina tem muita coisa para interpretar de volta, a imagem fica branca, fica clara, né? Então, é uma estrutura hiperecogênica. E aí, no meio do caminho, a gente vai ter as estruturas hipoecogênicas, tá? Então, tudo que eu tiver de preto no ultrassom, eu vou chamar de anecogênico. Tudo que eu tiver de branco no ultrassom, eu vou chamar de hiperecogênico. E o que tiver ali nas escalas de cinza, a gente chama de hipoecogênico, tá? Então, só para a gente conseguir conversar agora com essas nomenclaturas de ultrassom a partir das imagens que a gente vai ver. E aí, como que eu vou escolher, como que eu vou fazer esse exame, qual é a técnica que eu vou utilizar? Geralmente, a gente vai escolher os transdutores que eu consigo analisar o animal inteiro, que eu consiga tanto ver estruturas bem superficiais quanto as mais profundas. A gente vai ver em alguns momentos, a gente vai precisar fazer imagens do coração inteiro, então eu preciso ir mais profundo. Eu vou precisar ver o fígado inteiro na tela do ultrassom, mesmo por janelas torácicas, então eu vou precisar de um transdutor mais profundo, né? Então, a gente vai precisar de um transdutor que eu consiga atingir grandes profundidades. Geralmente, são os transdutores convexos e microconvexos, né? O linear, ele só dá superficialidade para a gente tem alta definição, mas de estruturas superficiais. Então, dependendo do tamanho do seu paciente, você não vai conseguir atingir todas as estruturas que são necessárias durante o exame, né? Quando a gente pensa em imagem de coração, é muito comum também as pessoas utilizarem o transdutor setorial, que é o transdutor de ecocardio. Nessa técnica não tem necessidade tanto de trocar para o transdutor setorial, quanto também trocar de preset, por exemplo, preset de abdômen e preset de cardiologia no equipamento, tá? A gente não vai precisar desse tipo de detalhamento, a gente não chega a esse nível de detalhamento nessas imagens, tá? Então, a gente pega um transdutor que nos dê profundidade, mas que a gente consiga trabalhar com o superficial também. Como que eu vou posicionar esse paciente para fazer a técnica, né? Se você tiver com esse paciente em decúbito direito, você vai conseguir fazer todas as janelas que você precisa, mas depois você vai precisar mexer nesse paciente para chegar em algumas janelas do lado esquerdo do tórax também, né? É legal o lado direito, porque se você estiver fazendo um global fast, que você já pensa em fazer o abdômen junto, esse paciente você consegue acessar
as janelas do abdômen também, e para alguns dados de abdômen, o direito é o preconizado, né? O decúbito direito é o preconizado. Então, aí, o decúbito direito já agilizaria o seu exame. Mas nem sempre o seu paciente vai ficar em decúbito direito, ainda mais pensando em pacientes que estão com algum estresse respiratório. Então, nesses casos, você pode utilizar o decúbito external, pode manter esse paciente em estação. Estação, se você for fazer só tórax, eu acho excelente, porque você consegue acessar, sem precisar ficar mexendo no animal, você acessa todas as janelas necessárias. Às vezes, o paciente, a gente pode colocar ele em external e colocar um travesseiro ou uma toalha para erguer um pouquinho a parte da frente dele, porque aí eu consigo, com ele um pouquinho erguido na frente, eu consigo acessar todas as janelas que eu vou precisar. Então, também uma forma bacana da gente acessar. O que a gente nunca vai fazer com o paciente dispineico? Decúbito dorsal, né? O decúbito dorsal, ele pode piorar a condição clínica desse paciente, que já está com estresse respiratório, com uma dispneia. Então, a gente nunca coloca um paciente nessas condições em decúbito dorsal. A gente sempre tem uma discussão muito grande com relação à utilização de tricotomia ou não, com utilização de gel, né? Porque fala-se, é uma técnica que deve ser feita rápido, né? Um paciente que está em emergência, e aí a tricotomia te toma mais um certo tempo. Ao mesmo tempo, se o paciente tem os pelos, eu não tenho a superfície de contato necessária para ter uma imagem ultrassonográfica de qualidade. Então, eu vou precisar molhar esses pelos para ter essa superfície de contato. E aí entra aquela coisa, né? Vou jogar água, mas é um paciente que grandes chances dele estar, por exemplo, hipotérmico. Eu vou jogar água no paciente, como é que eu vou secar ele depois? Mesma coisa o gel, o álcool, né? O álcool é pior ainda, ele pode piorar o quadro clínico de um paciente hipotérmico, hipotenso. Então, a gente sempre tem essa discussão de como criar essa superfície de contato. Se você tiver possibilidade de fazer a tricotomia, ótimo, né? Mas se não, a gente pode aí fazer essas associações do álcool, do gel. Eu nunca utilizei, já vi gente falar que utiliza álcool em gel, que também ele não é tão agressivo, né? Em questão de temperatura, mas ele é um pouquinho mais líquido, então entra fácil no pelo do paciente. O clorexidine desgermante, esse eu já utilizei também, ele dá uma penetração bacana no pelo, então também dá para a gente ter um bom contato ali, sem necessidade da tricotomia para esse tipo de imagem, né? Se a gente for pensar aí num exame completo de abdômen, daí isso já não seria tão interessante. Luz da sala, né? Hoje, se a gente for pensar, quem estiver pensando em trabalhar com diagnóstico por imagem mesmo, precisa dar uma olhadinha aí na questão da legislação, que a gente tem coisa nova saindo a todo momento, o RDC 330. Nós temos agora necessidade de controle de luminosidade da sala, né? Só que essa é uma técnica especificamente que a gente não precisa se preocupar com luminosidade da sala. É melhor a gente manter todo mundo enxergando tudo a todo momento, porque é um paciente que pode precisar de socorro a qualquer momento, do que a gente preconizar em utilizar aquela luminosidade que vai dar um excelente contraste de imagens. Nessa técnica especificamente, a gente não vai precisar desse contraste de imagens, tá? Então, a baixa luminosidade da sala não é algo mandatório para a gente fazer esse tipo de exame. Nas janelas de FAST, eu vou ter basicamente uma janela de arco costal, a CTS, uma janela de região de coração, pericárdica, e uma janela que a gente passa através do abdômen e do diafragma. Então, são basicamente essas as janelas que a gente vai utilizar para o FAST, tá? Pensando aqui em diferenças de decúbito, ó, essa daqui é a janela CTS, né? Essa daqui lá do arco costal. Então, eu consigo chegar bem lá na região dorsal do arco costal, com o paciente tanto no external quanto no lateral, né? Lá em região de nono espaço intercostal, onde as costelas fazem a curvinha lá em cima. Depois eu venho para a região pericárdica, né? O mesmo foco de ausculta, onde você vai colocar o seu esteto para auscultar. A gente coloca o transdutor também para fazer a imagem cardíaca.
E a DH, que é a hepatodiafragmática, que é a que a gente passa pelo abdômen, né? Então, eu vou ter uma imagem aqui com fígado, diafragma e estruturas torácicas. A gente faz todas essas janelas, a CTS e a pericárdica a gente faz dos dois lados. Então, a gente vai precisar ter acesso a essa cavidade torácica dos dois lados, né? A primeira janela, então, essa lá do arco costal, ali pelo nono, espaço intercostal, eu vou mostrar direto na imagem, porque se eu ficar só falando aqui de linhas, ninguém vai entender nada. Então, vamos mostrar na imagem. Essas duas áreas mais escuras a gente chama de sombra acústica. Isso aqui é por causa da presença das costelas, tá? Essa bolinha aqui é a costela. Então, a gente vai ter aqui as duas costelas. E aí, aqui, essa linha mais branca, mais hiperecogênica, ela é a linha da superfície do pulmão, a linha pleuropulmonar. Então, esse aqui é o comecinho do pulmão. O pulmão é cheio de gás, né? E o gás, no ultrassom, ele sofre um artefato que a gente chama de reverberação. Então, ele vai se repetir no campo distal da imagem diversas vezes. Então, todas essas outras linhas brancas que a gente vê aqui é a reverberação da superfície do pulmão, tá? Então, por causa da quantidade de gás que tem dentro do pulmão. Então, essas aqui são as linhas A, tá? São chamadas de linhas A. Toda a técnica, vocês vão verem que a gente tem diversas linhas para a gente observar. Então, aqui, então, costelas, superfície do pulmão, reverberando, linha PP, reverberando em linhas A. Aqui, ó, eles fazem uma alusão com um jacaré, tá vendo? Como se fosse o jacaré olhando por baixo da água, que fica só com o olho e um pedaço do focinho de fora, né? Então, o sinal do jacaré. Aqui com um transdutor diferente, ó. Essas duas primeiras imagens são transdutores convexos ou microconvexos. Então, a gente fica com essa curvinha lá no começo. Aqui é um transdutor linear. Então, a gente já tem a mesma característica de imagem, mas com um transdutor linear, não abre esse leque de feixe, né? Então, aqui fica mais fácil da gente ver a linha PP reverberando nas linhas A, tá? Então, é esse tipo de imagem que a gente vai procurar num tórax normal. E aí, o que a gente tem que observar nessa janela? Encontrei ali a minha imagenzinha do jacaré. Se eu só encontrei o jacaré bonitinho ali, limpinho, ok, é um pulmão que pode ser tido como normal. Ou depois a gente vai discutir que nem sempre. Mas aí eu começo a procurar outras linhas e outros sinais que vão me falar de alterações. A primeira delas são as linhas B. Essas linhas B é quando eu tenho líquido no meio do parênquima do pulmão. Quando eu tiver algum processo que está acumulando líquido no meio desse pulmão. Se eu tenho líquido, o líquido, ao contrário do gás, ele não reverbera. Então, vai ser uma área que a gente não vai ter reverberação, né? As linhas A, que são a reverberação, elas vão sumir, né? E conforme o paciente respira, a gente consegue ver um pêndulo dessas linhas onde a reverberação sumiu. Já vamos ver imagem disso também, tá? Então, quando a gente vê linhas B, a gente já pensa em processos que fazem acúmulo de fluido. Pode ser edema, pode ser pneumonia, pode ser contusão, né? Então, a gente vai precisar associar alguns outros sinais e o histórico clínico desse paciente para diferenciar qual é o processo que está acontecendo ali. Basicamente, são essas linhas B, esse aspecto de pulmão molhado, que vai ajudar a gente a monitorar aqueles pacientes cardiopatas que estão fazendo edema, ou cardiopata em terapia, né? Daí a gente consegue utilizar essas linhas B, já vamos ver de que forma, para monitorar esse tipo de paciente. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver essa linha PP reverberando, aqui as linhas A, e de repente elas somem, ó. Isso aqui seria a região de linha B, né? Onde a linha A sumiu e eu tenho o pulmão molhado aqui nessa região. E aí, falando, então, já associando o VetBlue, aproveitando esse gancho dos sinais e das linhas, basicamente a gente vai associar o VetBlue com outros sinais, outras imagens para a gente conseguir falar o que está acontecendo com aquele paciente. Então, o primeiro sinal que a gente observa seria o sinal do deslizamento, né? Quando a gente vê o pulmão se mexendo em relação à parede torácica. Então, a gente chama de sinal de deslizamento. Depois a gente vai ver onde que ele é importante.
Sinal do degrau é um sinal bastante importante de tomar cuidado nos braquicefálicos. O sinal do degrau é quando a linha PP, aquela linha da superfície pulmonar, aquela linha branca, ela desloca. Ela desloca para um campo mais distal. E aí, o que acontece nessa linha PP? Por que ela é tão importante nos braquicefálicos? Pacientes braquicefálicos, eles costumam ter o tórax mais arredondado, chamado de tórax de barril. E essa conformação de tórax, ela desloca essa linha PP. Então, é um paciente que ele tem linha PP diferente de outros pacientes. Por exemplo, se eu fosse pegar um pitbull, um pitbull não tem essa conformação torácica, a mesma conformação torácica de um bulldog. Então, o pitbull, ele tem uma linha PP natural num determinado local, enquanto os braquicefálicos têm um pouquinho mais cranial. E aí, às vezes, as pessoas confundem isso com uma lesão traumática onde não tem. Tá? Então, precisa tomar cuidado com essa localização. O sinal de degrau natural de pacientes braquicefálicos, ele é um pouquinho mais cranial, ele acaba sendo ali pelo 10º espaço intercostal, enquanto nos outros animais vai ser no 11º e 12º. O sinal de degrau em condições de alteração, né, de doença, ele pode aparecer por contusão, por pneumonias, até por processos de parede torácica que deslocam essa linha PP, né? Então, sempre que eu tiver um sinal de degrau, eu preciso ver o que mais que eu tenho associado para determinar a causa dele. Outros sinais que eu posso ter de graus diferentes de consolidação pulmonar, o retalho e o tecido. O retalho e o tecido é quando o pulmão ele perde a aeração, e aí, quando ele perde a aeração, eu não tenho mais o gás reverberando lá no meio. Aí eu tenho o sinal de retalho, algumas pessoas também chamam de rasgado, a depender da sua tradução da técnica. A gente ainda tem um pouquinho de aeração no meio daquela área de consolidação. E quando eu tenho o sinal de tecido, eu já perdi completamente uma consolidação total. E eu também posso ter o sinal do nódulo, que seria quando a gente vê, por exemplo, neoplasias, metástases, né? A gente vê realmente as bolinhas, os nódulos lá no meio do pulmão. Então, o sinal de degrau, quando em condições normais, a linha PP lá em cima e, de repente, no espaço intercostal subsequente, ela, foi lá para baixo, né? Então, aqui é um sinal de degrau. Aqui eu tenho um sinal de rasgado ou de retalho, né? Onde eu tenho a linha PP aqui em cima, e aí eu tenho uma área mais escura, mais hipoecogênica. Mas no meio dela, eu ainda vejo reverberação do gás. Então, é um sinal de retalho ou de rasgado. Agora, quando eu tiver essa mesma imagem e ela não tem reverberação no meio, aí a gente já pensa em consolidações, né? Em sinal de tecido. E quando eu vejo uma bolinha bem certinho, bem formadinha lá no meio do pulmão, daí é o sinal de nódulo, tá? Então, a gente já consegue, vamos ver já daqui a pouco por que esses sinais são importantes. Pelo FAST, posso fazer diagnóstico de pneumotórax. A gente tem algumas discussões a partir do pneumotórax, mas basicamente eu vou ter gás livre dentro da cavidade torácica. Então, se eu tenho gás, eu só vou ver reverberação. Eu não vou ver o pulmão deslizando nos movimentos respiratórios, né? Então, eu perco a definição desse pulmão. Então, seria uma imagem de reverberação, um monte de linha A, sem o sinal de deslizamento que a gente chama, né? Então, aqui, esse daqui, um paciente que está bem tranquilinho, bem calmo, respirando devagar, a gente consegue ver o pulmão deslizando em relação à parede torácica, né? Ele vai e volta. A gente consegue ver esse sinal de deslizamento. Agora, quando a gente vem para um paciente que está mais ofegante, eu não tenho certeza se isso aqui é deslizamento ou não. Isso aqui pode ser só o movimento desse paciente ofegante. Isso pode acabar dificultando a nossa detecção. Então, ela é uma técnica que não tem grandes sensibilidades. Principalmente para quem está começando, pode ser difícil de diferenciar esses dois quadros, do paciente dispneico e do paciente que, de fato, tem o pneumotórax, né? Então,
ela é uma técnica que vem sendo considerada de baixa sensitividade, e alguns autores consideram até uma técnica não confiável para detecção de pneumotórax, né? Então, muitas vezes você vai precisar lançar a mão ali de um raio-x para poder ter certeza do que está acontecendo, tá? Quando a gente encontra um pneumotórax, a gente precisa falar se esse pneumotórax ele é massivo ou parcial. Se eu tiver um pneumotórax parcial, em certo momento eu vou ter pulmão de novo encostando na cavidade, na parede torácica. E aí, quando eu encontrar esse ponto onde o pulmão volta a encostar, é onde eu volto a ver sinal de deslizamento. Então, aí a gente já pode falar de um pneumotórax parcial. Agora, se eu varri essa cavidade torácica inteira e eu não vi esse pulmão encostar de novo na parede, aí a gente já fala de um pneumotórax massivo. Então, como que eu vou trabalhar com esse pneumotórax pelo FAST, né? Eu vou lá e faço o FAST no paciente dispineico. Encontrei linhas B. Se eu encontrei linhas B, eu estou vendo pulmão, porque linha B é líquido no pulmão. Então, eu já posso descartar o pneumotórax, né? Não vou ter pneumotórax. Agora, se eu só vi linhas A, aí eu preciso procurar o sinal do deslizamento. Esse sinal de deslizamento está presente? Se ele está presente, esse paciente não tem pneumotórax. Se ele não está presente, é um paciente que tem pneumotórax, e aí a gente precisa graduar, procurar se esse pulmão em algum momento volta a encostar na parede torácica para a gente falar de parcial ou de massivo. E aí, quando a gente passando para as próximas janelas, vou mostrar direto imagens para a gente ver. Eu vou lá no foco da auscultação do coração, né? E aí eu vou fazer imagens desse coração nos eixos longo e eixo curto, né? Ou seja, vou virar o transdutor para o sentido da cabeça do paciente e para o sentido da coluna do paciente, para a gente ter a imagem do coração nos dois eixos. E aí, a partir dessas imagens, a gente vai conseguir falar dados de contratilidade, a gente já vai detalhar isso também, né? Se eu tenho líquido livre nessas janelas ou não. Então, ó, por exemplo, aqui é um coração e eu tenho um monte de material anecogênico nesse caso aqui, né? Que seria líquido, material preto ao redor desse coração, né? De uma efusão pericárdica. Pensando aqui propriamente em cardio, o que a gente consegue evoluir a partir disso também? Cortes de EcoFast. O que eu vou fazer? São cortes básicos no eixo longitudinal e no transversal, que eu vou conseguir já ter pistas sem precisar fazer muitas mensurações, sem precisar lançar a mão de Doppler. Eu já consigo ter pistas da função cardíaca desse paciente. Então, por exemplo, eu consigo fazer mensurações das câmaras, né, de aorta, de átrio, de artéria pulmonar e fazer as comparações entre elas para a gente poder falar, tem um aumento de câmara, né, pode ter uma hipertensão pulmonar nesse paciente. Então, são cortes que a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo na função cardíaca desse paciente. E a última janela do FAST é a hepatodiafragmática, né? Nessa janela, essa é aquela do abdômen. Então, o que eu faço? Eu achei que tinha uma imagem aqui. A gente consegue colocar uma parte de tórax e uma parte de abdômen dentro, naquela mesma imagem. Por que é importante eu ter esse tipo de imagem? Por exemplo, se eu tiver uma certa dilatação de alguns vasos do fígado, a gente já pode começar a falar de insuficiências cardíacas congestivas. Então, a imagem do abdômen se torna importante para a gente ter noções da função cardíaca desse animal. A gente vai ver imagens disso também. E também, por essa janela, a gente pode também falar de tamponamento cardíaco. Paciente com uma efusão pericárdica, por exemplo, algumas imagens já por essa janela conseguem falar para a gente de tamponamento cardíaco, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma imagem com fígado, né? Diafragma, e aí o coração lá embaixo, no campo distal da imagem, e uma efusão pericárdica. E aí, aqui eu já consigo diferenciar que essa outra efusão aqui é uma efusão pleural. Ela não está presa dentro do saco pericárdico, ela está livre na cavidade torácica. Então, essa janela também se torna importante
para ajudar a diferenciar aonde que está essa efusão, se é saco pericárdico ou se é espaço pleural. Às vezes, dependendo da janela que você analisa, pode ser que não fique tão claro. Essa janela aqui vai ser bastante importante para fazer essa diferenciação, vai te ajudar bastante nisso. E aí, quando eu tenho essas grandes efusões e começo a ver um colapso de paredes cardíacas, as paredes cardíacas retinhas, a gente já começa a falar de tamponamento cardíaco, não fica aquele coração bem redondinho, né? Ele começa a ficar retificado na parede livre. Então, a gente começa a falar já de tamponamento cardíaco. E aí, então, a gente associa aqueles sinais que a gente comentou anteriormente, nódulo, retalho, tecido, e para utilizar com outras janelas e fazer o VET-Blue, né? O VET-Blue, então, é uma técnica complementar ao FAST torácico. O que a gente vai fazer, então? Acompanhar as mais diversas alterações pulmonares. Pneumonias, edemas, contusões. Posso, de forma indireta, indicar que um paciente tem, por exemplo, asma felina, doença bronquial felina, DPOC, né? Então, a gente já consegue, utilizando o VET-Blue, a gente vai conseguir falar melhor sobre condições pulmonares propriamente dita. O que a gente não vai conseguir fazer, e depois eu vou mostrar de forma bem prática isso para vocês. Olhar só uma imagem parada ali, só um determinado sinal e dar certeza daquele diagnóstico. A gente vai precisar analisar aquele paciente como um todo e, às vezes, até associar outras técnicas de imagem para poder dar algum diagnóstico naquele paciente, tá? Lembrando que, como o pulmão é uma estrutura cheia de gás, a gente só consegue ver o que tiver bem na superfície. Se eu tiver uma lesão profunda, eu não vou ver, né? Então, eu vou, muitas vezes, precisar de uma radiografia para complementar o quadro. Vai ser muito útil a gente utilizar, então, o VET-Blue para monitorar pacientes com edema, com contusões, né, condições pulmonares propriamente dita, e também aqueles pacientes em fluidoterapia que podem acabar desenvolvendo edema pulmonar, o cardiopata, também vai ser muito interessante para a gente utilizar. E aí, o que a gente vai fazer com esse VET-Blue? Primeira coisa, vou procurar se esse pulmão está molhado ou está seco, né? Esse pulmão é molhado e pulmão seco. Tenho só linhas A ou já tenho linha B ali junto, né? E aí, a partir da localização desse pulmão molhado, onde a gente encontrar essas linhas B, que a gente vai conseguir começar a triar se pode ser uma doença pulmonar propriamente dita, uma doença cardíaca ou não, a causa desse animal não é respiratória, a causa da dispneia dele não é respiratória. E aí se torna mandatório a gente associar aqueles outros sinais para a gente conseguir triar melhor as possibilidades diagnósticas. Aqui a gente vai utilizar as mesmas observações técnicas que o FAST com relação a transdutor, a profundidade que a gente vai atingir, né? A gente precisa de um transdutor que me consiga dar detalhe superficial, né? Aqui eu não vou precisar de imagem cardíaca, mas eu vou precisar de superficialidade de pleura, né? De superfície pleural. E, novamente, nunca vamos colocar esse paciente no decúbito dorsal, tá? Vamos direto para imagens de janela. Então, aqui, essa primeira janela é aquela mesma do FAST, é a CTS, tá? Então, a primeira janela, ela é comum às duas técnicas. E aí, a partir disso, a gente vai sempre pular 2 espaços intercostais para cranial e um pouquinho para ventral. Cheguei na próxima janela, que é a perihilar. Vou novamente, mais 2 espaços intercostais cranial e um pouquinho ventral. Cheguei na janela média. E aí, depois eu vou só 2 espaços para cranial. E aí, eu chego na janela cranial. Tá? Então, essas são as janelas do VET-Blue. A gente tem aí 4 janelas de cada lado para me falar única e exclusivamente sobre campos pulmonares. E aí, o que a gente faz em cada uma dessas janelas? Procura a linha B e procura algum daqueles outros sinais que a gente estava discutindo. E aí, se eu encontro linha B, eu preciso graduar quantas linhas B eu estou vendo naquela região, né? Para a gente poder acompanhar aqueles pacientes.
a localização, né? Qual foi a janela que eu encontrei, linha B, e a quantidade dessas janelas que vão me ajudar a triar para pensar no diagnóstico desse paciente, se é um edema, se é uma contusão, ou o que está acontecendo. E aí, associado com os outros sinais que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, aquele poodle cardiopata que deu entrada de espineicon, eu vou lá e faço o VET-Blue dele e encontrei linha B. Eu preciso contar quantas linhas B eu tive em cada uma dessas janelas que a gente passou. Eu tive uma só? Não, eu tive 3, eu tive infinitas, que eu nem conseguia separar quantas que eram. E aí, a partir da quantidade dessas linhas B, que eu vou conseguir acompanhar a evolução dele. Se eu entrar com uma terapia de diurético, dali 4 horas eu vou repetir essa imagem e vou contar quantas linhas B está aparecendo ali. E aí eu vou saber, opa, no primeiro momento ele tinha 3 linhas B nessa janela aqui. Agora ele está com uma só, então ele está respondendo bem. Né? Então a gente vai utilizando essa contagem de linhas B para ver essa resposta desse paciente à terapia de diurético. Então, eu vou lá e passo em cada uma das janelas. Ah, tá tudo pulmão seco. Não achei nenhum sinal e não achei nenhuma linha B. Ah, pode ser um pulmão normal, com certeza. Mas algumas doenças também fazem pulmão seco. Depois a gente vai detalhar quais são, tá? Se eu tiver um paciente com edema pulmonar cardiogênico, quais são as janelas que eu costumo ver linha B? Geralmente, janela dorsal, a CTS, e a janela perihilar. São as janelas que a gente costuma encontrar linha B no paciente com edema cardiogênico. Mas o paciente com edema não cardiogênico também pode ter nessa mesma região. Então, aí vai ser importante você associar aquelas janelas de EcoFast para ver se ele tem algum indício de doença cardíaca, né? Se é um paciente que você não tem um histórico, por exemplo. Pneumonias bacterianas, eu posso ter linhas B e os sinais de consolidação, o retalho ou o tecido, geralmente nas janelas perihilar, média e cranial, tá? A janela dorsal geralmente não é acometida, salvo casos muito graves. As formações, as neoplasias pulmonares, elas formam um sinal de nódulo, né? E pode aparecer em qualquer uma das regiões. O que é perigoso? Você olhar um nódulo e bater martelo que é nódulo, nem sempre, tá? Eu posso ter um abscesso, eu posso ter um cisto, né? Então, a gente precisa considerar outras causas também e olhar outros sinais associados. Então, por exemplo, um paciente com metástase, eu costumo ter múltiplos nódulos associados a pulmão molhado. Quando eu tenho um paciente que tem uma neoplasia primária pulmonar, geralmente é um único nódulo e pulmão seco. Tá? Então, a gente vai fazendo esse joguinho de quem que está encaixando com quem ali. As pneumonias aspirativas, então, geralmente eu vou começar as agudas, né? Tendo sinal de pulmão molhado em janela média direita. E conforme essa alteração ela vai evoluindo, eu posso ter em outras janelas e posso evoluir para sinal de tecido e de retalho também. Tá? Então, a gente vai em cada uma das janelas procurando esses sinaizinhos para falar aí, para combinar eles e pensar em que pode estar acontecendo, qual é a doença que aquilo ali pode estar relacionada, né? Então, eu tenho aí uma série de associações dessas linhas A, linha B, sinal de degrau, e aí eu vou vendo, conforme o histórico desse paciente, né? Se ele tem trauma, se ele não tem trauma, se eu já tenho algum histórico que ele é cardiopata ou não, para a gente poder ir combinando essas alterações e chegar no possível diagnóstico desse paciente. Mas lembrando sempre, se eu tiver um pulmão seco, que aparentemente ele entraria no normal, pode ser que esse paciente tenha uma outra condição que não aparece no ultrassom, né? Então, os gatinhos, a asma felina, né? Ou alterações que não sejam propriamente de pulmão, né? Ou lesões mais profundas de pulmão. Então, sempre que você tem uma imagem de pulmão seco, depois que esse paciente tiver um quadro estável, aí é bom você fazer o raio-x dele para complementar esse diagnóstico, tá? Então,
o que a gente consegue separar aí dessas técnicas? FAST me dá uma visão geral da cavidade torácica. E o VET-Blue, a gente vai falar especificamente sobre condições pulmonares. As duas técnicas associadas, as duas técnicas de mão dada, elas vão se complementar muito bem para a gente ter uma noção geral daquele tórax daquele paciente. Então, as janelas, né, que a gente vai passando lá, CTS, procura o jacarezinho lá na CTS, DH, onde a gente vai ver lá do fígado, aqui é uma janela de CTS, ó. Então, sinal do deslizamento, tá vendo? Pulmão deslizando lá bonitinho em relação à cavidade torácica. Aí a gente procura essa mesma imagem do jacaré em todas as outras janelas do VET-Blue, para conseguir fazer a imagem do circuito completo da técnica, né? E a janela pericárdica, onde a gente vai ter ali já pistas da função cardíaca desse paciente. Falando especificamente aí, então, da internação, né? Depois que agora eu sei todos os sinais, o que eu devo procurar, né, num tórax, o que eu vou analisar nesse pulmão, o que a internação, aonde que a internação entra nisso? Onde que eu vou conseguir dar o diagnóstico? Realmente essa técnica vai me ajudar? Primeira coisa, né? Vale a pena eu fazer um VET-Blue de um paciente, um VET-Blue ou um VET-Blue com FAST torácico de um paciente com internação? Aqui na minha região é muito comum a gente ter em temporada ali no verão, pessoal que vem com um cachorro, deixa, rapidinho, vou deixar ele no carro para ir ali, não sei o quê, né? Então, e aí às vezes o paciente entra nesse quadro de internação. Essa daqui, dessa notícia aqui, ó. Era um bulldog, e eu não coloquei o vídeo. Se vocês procurarem isso aqui depois no Google, vocês vão encontrar facilmente o vídeo. No próprio site da notícia tem, porque é um vídeo muito forte do paciente entrando em colapso no momento que os policiais tiram ele do carro. É um vídeo realmente impactante. Então, mas é algo muito corriqueiro, né? Eu fico indignada cada vez que a gente passa pela praia e vê o cara com o bulldog, meio-dia no sol rachando, naquela areia fervendo. Meu Deus, sabe, daqui a pouco esse paciente vai bater lá para ser atendido, porque realmente é um crime fazer isso com esses animais, né? Eles têm muita dificuldade de ventilação e eles fazem a internação muito fácil. E aí o que acontece? Por que os braquicefálicos eles têm essa predisposição? Porque, né, digamos, a minha indignação de ver o dono do bulldog meio-dia na beira da praia com esse cachorro, né? Qualquer cachorro sofreria muito com o calor de uma condição dessa, mas os braquicefálicos especificamente sofrem ainda mais. E por quê? A gente tem toda essa diferença de conformação entre as diferentes raças, né? A gente pegando aqui o extremo, né, de um dólico cefálico, um pastor de Shetland, aquele focinho bem longo, bem comprido. E aí, olha só o coitado do bulldog francês, né? É por toda essa estrutura de trato respiratório superior que acontece grande parte do equilíbrio homeostático desse paciente, né? Das trocas de temperatura desse paciente. E aí, como são os animais que naturalmente têm, naturalmente não, porque isso foi fabricado, né? Mas que é da raça deles terem essa estrutura toda alterada, eles têm menos superfície para essa troca de temperatura, para essa regulação de temperatura. E o que acontece? Se a gente for ver um paciente, então, de focinho longo, olha toda a região que ele tem para troca de calor, né? Ele tem toda uma via aérea extremamente aberta para esse ar passar fácil e ele conseguir fazer a troca de calor. Compara a cavidade nasal do coitado do bulldog. Além dela ser de tamanho reduzido, a gente tem mucosas muito proeminentes, né? Não só propriamente dentro da cavidade nasal, né? Mas aqui em palato e língua. Se a gente for ver, olha esse palato como é grosso, né? Oblitera completamente oro e nasofaringe. Aqui é um palato bem fininho, que passa facilmente o ar. Associado à língua, né? Olha a língua dele, como é uma língua gordinha, que fecha completamente aqui. E aqui não, aqui eu tenho uma passagem de ar muito fácil, né? Então, é um paciente que ele tem muita dificuldade de passagem de ar, tanto para entrar quanto para sair.
agravado com, olha o focinho do coitado dele, né? Olha, eu praticamente não tenho via de passagem nesse focinho, né? É uma estenose de narina muito severa. Ele não passa nada, quase nada de ar. É como se você pegasse um canudinho, amassasse, tentasse puxar o ar por aquele canudinho completamente amassado, completamente colapsado. Você não vai conseguir puxar ali, né? Então, é a mesma coisa que acontece com ele. Então, ele tem dificuldade de troca de gás, né? Tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, o paciente que não consegue regular a sua temperatura de forma eficiente. E aí, o que acontece? Esses pacientes expostos a altas temperaturas ou atividade física intensa, né? Acaba acontecendo que ele não consegue dissipar esse calor e aí a temperatura corpórea dele se eleva muito, né? Geralmente 41 até 42 graus isso pode acontecer. Os braquicefálicos são extremamente predispostos a sofrerem com isso, né? Mas qualquer raça, principalmente obesos e de grande porte, são extremamente predispostos. O meu pitbull já fez um quadro de internação depois de uma caminhada, 8 horas da noite, com uma temperatura... Eu estava em Botucatu ainda, não era uma temperatura muito drástica, eu ainda esperei o sol baixar bem, e estava ali na faixa de 27, 28 graus, e ainda assim ele fez um quadro de internação retornando do passeio. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses animais de raças predispostas, né? O grande porte, os obesos e principalmente os braquicefálicos. O que acontece, então, quando a gente tem essa elevação, né, muito brusca da temperatura corpórea desses animais? Primeira coisa, ocorre uma fuga de sangue para órgãos centrais, para os maiores órgãos parenquimatosos, né? Fígado, baço, esses órgãos então ficam congestos, a gente tem uma congestão desses órgãos. E esse processo congestivo vai levar a uma série de processos metabólicos. Que esses pacientes começam a apresentar? Principalmente taquipneia, né? Posso ter sangramentos espontâneos, alteração de estado mental, até mesmo chegando a convulsões e coma, e eles têm tendência a desenvolver complicações, como lesões renais agudas, síndrome do estresse respiratório, e até mesmo sepse e coagulação intravascular disseminada. A gente vai focar principalmente aqui na síndrome do estresse respiratório. Esse artigo aqui ele é muito legal, ele explica cada um desses fatores, por que ocorre, qual é a via metabólica, por que está ocorrendo. Se vocês precisarem, depois eu posso mandar ele para vocês também. É bem interessante, ele detalha cada um desses processos bem direitinho. Levado a esse processo, o que começa a acontecer? Com essa fuga do fluxo sanguíneo, eu vou ter uma hipoperfusão do músculo cardíaco, né? Uma hipoperfusão miocárdica. E junto aí, com todo esse estresse respiratório, eu tenho hipóxia, tenho acidose metabólica, levando também desidratação, levando a desbalanço hidroeletrolítico, né? E tudo isso, então, eu vou ter, vai me levar a hemorragias cardíacas, petequias cardíacas, né? Então, eu vou começar a ter áreas de miocárdio que não vão estar funcionando adequadamente, né? O que isso começa a se refletir? Qual é o primeiro sinal que isso vai começar a aparecer para a gente? Arritmias cardíacas. Para a arritmia, especificamente, o ultrassom não vai ser a melhor técnica, né? Não vai ser a metodologia mais sensível. Então, neste ponto especificamente, ele não vai te ajudar tanto. Vai ser mais interessante você associar um eletro, né? O eletrocardiograma, sim, vai começar a te mostrar esses sinais aí de comprometimento do miocárdio no paciente num quadro de internação. No que o ultrassom vai ser muito útil? O que começa a acontecer nos vasos desse paciente que está num quadro de internação? Eu começo a ter lesão na parede desses vasos e começa a aumentar a permeabilidade desses vasos, começa a ficar muito fácil de passar fluidos através da parede desse vaso. Então, esse paciente começa a desenvolver edema pulmonar, e isso a gente viu que o ultrassom consegue mostrar para a gente, né? Posso ter infarto pulmonar,
também, então posso ter áreas de infarto pulmonar, também já vamos ver como que a gente encontra isso, e hemorragias, né? É um paciente que, por conta de todo aquele deslocamento sanguíneo, ele é um paciente que está predisposto a desenvolver hemorragias e também desenvolver trombos. Ele faz tromboembolismo muito fácil. E tudo isso o ultrassom pulmonar consegue mostrar para a gente. Então, o que eu vou procurar nesses pacientes? Dependendo do grau e da rapidez que esse paciente chega para você, eu vou ter pulmão seco. Eu vou ter lá aquele pulmão tido como normal, né? Então, se é um quadro não tão agressivo ou um quadro que acabou de acontecer e o paciente já chegou para você, você pode ter pulmão seco. É importante continuar acompanhando ele e torcer para que esse pulmão seco persista. Mas eu posso ter um paciente já apresentando pulmão molhado, e aí a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser no edema. E eu posso ter um paciente apresentando sinais de retalho ou de tecido, ou sinal de cunha. E aí é quando tiver sinal de retalho ou de tecido, eu penso nas hemorragias pulmonares. E se eu tiver sinal de cunha, eu vou pensar no tromboembolismo ou nos infartos pulmonares, já por conta de desenvolvimento de coágulos, e é um paciente que já está em um quadro bastante avançado e severo, tá? O que eu comentei lá com vocês antes, que a gente nunca vai olhar uma imagem parada e falar, é tal diagnóstico, né? Tanto de ultrassom quanto de raio-x, mas o FAST e o VET-Blue, eles têm muito essa particularidade. Eu não vou olhar uma imagem isolada e dar o diagnóstico, fechar já direto naquilo. Por quê? Vocês viram que eu posso ter linha B, tanto no edema cardiogênico, no não cardiogênico, na pneumonia, na contusão, né? Então, o mesmo sinal no ultrassom, ele pode me dizer diversas coisas, né? Então, eu vou precisar sempre associar qual é o histórico daquele paciente e se eu tenho mais algum outro sinal que pode me ajudar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês casos que trazem imagens de coisas que eu poderia ver numa internação, mas nem sempre são casos de fato de internação, tá? É só para a gente ver imagens do que a gente pode esperar. Esse paciente aqui era um bulldog francês de 4 anos de idade que entrou em dispneia aguda. E aí, quando a gente fez a primeira análise dele, a gente encontrava áreas de retalho, né? Então, já me indicando aqui um paciente com áreas de consolidação parcial. Esse aqui, sim, era um paciente de internação, né? Já fazendo aí, então, essas áreas de consolidação pulmonar. E aí, depois da estabilização desse paciente, a gente fez a radiografia e, de fato, a gente consegue confirmar, né? Essas áreas de consolidação parcial desse pulmão, né? Um padrão alveolar bastante evidente, principalmente aqui em região caudal, dorsal e perilar. Esse outro aqui era um pug também dispneico, né? E aí, no primeiro momento, olha, a gente vê diversas linhas B nesse pulmão, e num determinado campo, eu acho que era o campo craniado, que a gente vai ver no raio-x, a gente tem consolidação, a gente tem sinal de tecido, já uma consolidação total. Se fosse um paciente que for eletivo, digamos assim, para pensar através do histórico dele, em internação, a gente já poderia olhar isso aqui e pensar numa hemorragia pulmonar, tá? Um edema e uma hemorragia pulmonar. Não era o caso desse paciente. Esse paciente era uma pneumonia. A gente consegue ver o coração, inclusive, deslocado em direção à região de atelectasia, de consolidação, né? Mas eu poderia ter esse mesmo aspecto de imagem no caso de um paciente com internação, já fazendo edema e hemorragia pulmonar. Esse outro paciente aqui, então, é uma anta, e aí é uma anta que a gente tem várias áreas com sinal de retalho, com linhas B, né, e sinal de tecido. Se fosse um paciente com eletivo para internação, né, também poderia já pensar aqui em edema e em hemorragias pulmonares, tá? Não era o caso dela, isso aqui era uma pneumonia aspirativa, porque ela tomava mamadeira, mas um paciente com internação pode ter esse mesmo aspecto de imagem, e aí leva a gente a pensar em edema e hemorragia pulmonar. Esse pug aqui era um caso que realmente ele deu entrada a princípio com suspeita de internação.
Era um pug de 13 anos com uma dispneia grave aguda. E aí, quando a gente foi lá e fez o VetBlue, a gente percebe um pulmão seco, né? Um pulmão com linhas A. Só que percebe a superfície pulmonar dele como irregular, parece uma superfície toda serrilhadinha, né? Então, isso aqui já chama atenção para a gente que, opa, não deve ser internação. Essa causa da dispneia dele é outra, né? Então, depois da estabilização do quadro, a gente já vai lá e faz o raio-x e a gente vê que é um paciente com áreas de enfisema pulmonar, né? Já me indicando uma doença pulmonar crônica. E aí, de fato, a tomografia confirma, né? Eu tenho aqui enfisema bolhoso nesse pulmão, área de atelectasia, trabéculas fibróticas nesse pulmão, né? Então, era um paciente com uma doença pulmonar crônica, não era o quadro de internação. E aí, ele teve... a gente consegue reparar também aqui, ó, um enfisema bem importante desse lobo, só um lobo, né? Enfisema de concentração ali. Então, era um paciente já com uma doença pulmonar crônica, né? Daí a gente já conseguiu descartar a internação dele por conta desse aspecto de superfície pleural aqui, uma superfície toda serrilhadinha, a gente não. Só pela imagem, a gente já consegue dizer que a causa da dispneia dele é outra, né? Em 10 anos que eu trabalho exclusivamente com imagem, eu nunca peguei um sinal de cunha. Também não conheço alguém que tenha pegado, mas a literatura traz para a gente que quando a gente vê esse triângulozinho na superfície do pulmão, a gente pode pensar em tromboembolismo, tá? Que também pode ser uma das causas do paciente com internação, uma das complicações do paciente com internação. Trouxe 2 imagens rapidinhas para vocês, como o foco de vocês é um grupo, né, de cardiologia. E, infelizmente, o FAST torácico e as janelas de EcoFast para a internação, propriamente dito, para as alterações que a internação provocam, elas não vão trazer grandes informações, mas eu queria mostrar para vocês que aplicações do EcoFast nos pacientes com alterações cardíacas, né? Essa daqui era uma gatinha que veio, ela estava normal quando a tutora saiu de manhã cedo, e na hora do almoço, quando ela voltou para almoçar, a gata ela encontrou a gata em estupor. Aí ela levou, ela tem acesso à rua, foi atropelada. O clínico solicitou um raio-x de coluna, né? Aí a gente fez o raio-x de coluna, não tinha nada, mas me chamou a atenção aqui no cantinho o pulmão dela, né? Um pulmão de edema bem evidente. E olha o aspecto do coração, aquele aspecto que a gente chama de Valentine shape. Bem, um coração, né? Que chama atenção pra gente aqui os átrios, mas a região aqui de ventrículo também tá bem proeminente. E aí a gente foi lá e fez o EcoFast dela para ver o que estava acontecendo. E repara como esse coração tem um miocárdio super fininho, o tamanho que tá essa câmara, esse ventrículo, e ele quase não contrai, tá vendo? O movimento dele quase não contrai, né? Então, era uma paciente aí com uma cardio dilatada e uma deficiência de contratilidade bem importante. O EcoFast já dizendo pra gente, então, né, dando informações importantes desse quadro desse paciente. E aí, depois de tirar o paciente da crise e conversar com a tutora, ela comia ração de cachorro. Então, a causa disso daqui era uma deficiência de taurina, né? Então, o EcoFast foi mandatório para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico dela. Esse outro paciente aqui era uma vira-latinha, que ela chegou dispneica e a gente primeiro acabou fazendo raio-x, e aí a gente vê esse coração gigantesco, né? A gente, opa, isso aí não é só uma cardiopatia. Vamos ver o que está acontecendo. E aí, aqui que eu trago dados bem legais a gente enxergar. Repara aqui numa janela DH, eu tenho um fígado e eu tenho uma dilatação bem importante dos vasos desse fígado, né? Me indicando um processo congestivo, de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, se eu só fizesse essa imagem de abdômen, eu já conseguiria falar que o problema dela era cardíaco, se eu não tivesse aquela imagem do raio-x, né? Eu já conseguiria falar. E aí a gente observa esse padrão contrátil desse coração, né? Um coração que realmente ele está sofrendo para trabalhar. E essa efusão evidente aqui adjacente, né, dentro do saco pericárdico. E aí,
Quando a gente faz a drenagem, né, aqui é o catéterzinho, drenando todo esse líquido lá de dentro, praticamente esgotou o líquido de dentro desse saco pericárdico, e aí repara no padrão contrátil desse coração, né? O padrão que antes era um coração que tinha paredes retificadas, nitidamente um tamponamento cardíaco, e agora ele já tem um padrão contrátil muito mais confortável, né? Mais estabelecido, já próximo da normalidade. Ela tinha uma formação de base cardíaca, ó, isso aqui era o problema dela. Tá? Então, por isso que ela estava fazendo efusão pericárdica, e aí a efusão pericárdica provocava o tamponamento cardíaco. Um alerta que eu deixo importante. Quando você tem um paciente com internação, faz o FAST com o VetBlue, e aí vê a condição geral dele, se ele é um paciente que, não, o pulmão está sequinho, está ok ou não, já está fazendo edema, o que está acontecendo com esse paciente, né? Tem essa visão geral dele nesse primeiro momento, tira ele da crise, mas monitora esse paciente. Assim que possível, faz um exame, por exemplo, abdominal completo, inclusive com Doppler. E por que eu falo isso? Esse aqui era um American Bully. E esse paciente, ele deu entrada com internação, quadro bem severo de internação, e logo em seguida ele começou com diarreia, né? Diarreia com sangue, que é algo comum de pacientes com internação fazerem, né? A gente tem todo esse quadro de desenvolvimento de trombos, eu posso ter isquemia, necrose de parede intestinal, posso ter translocação bacteriana, e aí esse paciente vem a sepse, faz gastroenterite severa. Então, foi feito o ultrassom abdominal, para a gente descartar se ele já não poderia estar fazendo um quadro de isquemia intestinal por conta dessa diarreia com sangue. E aí, nesse ultrassom, chamou a atenção o aspecto do rim. Estruturalmente, ao modo B, é um rim ok, é um rim que está bonito, não vejo alterações nesse rim, né? Só que quando a gente faz o Doppler desse rim, eu tenho índice de resistividade aumentado, 0,81, 0,71, para um paciente de 2 anos, é um índice de resistividade muito aumentado. Nas primeiras 24 horas pós-internação, o único sinal que eu posso ver de insuficiência renal aguda é a alteração no Doppler renal. Então, eu posso ter um paciente que a gente observa o rim e está tudo ok, você observa os exames de sangue e está tudo ok, mas o Doppler renal já está alterado. E depois dessas 24 horas que vem a bucha. E foi o que aconteceu com o Iron. A gente fez esse exame dele logo depois da admissão, e aí a gente avisou, olha, o Doppler renal dele está alterado. Ah, mas as enzimas renais estão normais no bioquímico. A gente falou, repete amanhã. E aí, no dia seguinte, as enzimas renais dele estavam estouradíssimas e esse paciente veio a óbito por insuficiência renal aguda. Tá? Então, é bem importante a gente acompanhar depois da estabilização desse quadro, por mais que o bioquímico está normal, acompanhe esse paciente, porque ele pode desenvolver outras lesões secundárias a essa internação, principalmente os trombos, né, tromboembolismos, insuficiência renal aguda, necrose de intestino, é bastante comum, tá? Então, acompanhe esse paciente de pertinho. Resumindo, o que eu vou fazer com o braquicefálico que chegou na emergência? Eu vou fazer FAST e VetBlue. Vou procurar o que está acontecendo nesse pulmão. Tenho linhas A? Ok, legal. Continuo acompanhando, mas já é um bom sinal. Opa, não. Comecei a ter linhas B, começo a pensar em edema. Tenho sinal de retalho ou de tecido? Começo a pensar já no quadro da hemorragia. Tenho sinal de cunha? Já começo a pensar em tromboembolismo. E assim que possível, faz um ultrassom abdominal completo com Doppler renal desse paciente, que vai te trazer informações bem importantes também. Gente, era isso. Acabei até passando um pouquinho do horário, me desculpem. Mas, novamente, agradeço o convite. Espero ter trazido informações relevantes para vocês. E dúvidas, qualquer coisa, estou à disposição. Oi, me escuta bem? Escuto. Queria agradecer muito pela participação, em nome da professora Paula Priscila e também do Grupo VetCor. Foi uma palestra muito boa, ótima, assim, ó. Demonstrou vários fatores que a gente
gosta de saber, principalmente de imagem, que é bem importante de fazer. Uhum. E o pessoal está aqui dizendo no chat também que foi muito boa, obrigada mesmo. E nós temos algumas dúvidas. Claro, pode perguntar, gente. O Leandro perguntou se a fração de ejeção e encurtamento são parâmetros válidos para o VetBlue. No VetBlue, a gente não vai ter grandes detalhamentos a esse ponto, tá? A gente vai ter um pouco mais de detalhamentos se tu associar o EcoFast. O EcoFast, ali, aquele esquema que eu mostrei para vocês, ele é a pontinha do iceberg. A gente tem dados muito mais profundos do que aquilo. É possível fazer uma palestra só de EcoFast. Mas pelo VetBlue especificamente, no máximo você vai conseguir, olha, tem edema, né? E aí você vai precisar investigar melhor com outras formas a função cardíaca desse paciente. Tem uma preparação prévia do paciente para se realizar o exame do VetBlue e TFAST? Não. São técnicas que você não precisa pensar em jejum, nem nada disso. São técnicas que elas são realmente para pacientes em emergência, então a gente nunca consegue preparar uma emergência, né? Então, são técnicas que, independente se esse paciente estiver de jejum, sedado, não sedado, você vai conseguir trazer respostas. É lógico, um paciente que tiver numa intensa dispneia, se você tentar fazer, pode ser que você tente fazer essas técnicas de início e aquela dispneia intensa, toda aquela movimentação respiratória, te atrapalha um pouquinho. Depois que ele melhorar a condição respiratória, pode ser que você consiga detalhar um pouco melhor, né? Mas, assim, preparo, pensando em sedação, em jejum, nada disso, tá? Isso realmente são técnicas já pensadas para não precisar desse tipo de preparo. A Viviana perguntou quais as doenças mais frequentes diagnosticadas com a técnica VetBlue, no caso, doenças cardíacas e pulmonares. Doenças cardíacas, a gente vê muito o edema, né? O edema cardiogênico, a gente pega bastante. Muitas vezes até aquele edema bem inicial, que o raio-x não detalha muito bem, ou dependendo do equipamento que você trabalha, o raio-x acaba ainda nem mostrando, e o VetBlue já consegue mostrar, né? A insuficiência de doenças cardíacas mesmo, a gente pensa principalmente nas mais comuns, porque o EcoFast e o FAST torácico, a gente faz cortes bem básicos do coração. Então, eu não vou ter grandes detalhamentos, não vou ter grandes dados com relação, por exemplo, modo M, mensurações de câmaras mais precisas, fluxometria por Doppler. Então, essa parte a gente não tem grandes detalhamentos. Vai ser tudo que a gente consegue ver, digamos assim, de mais grosseiro. Uma câmara cardíaca mais dilatada, uma válvula mais degenerada. Aí a gente consegue bater o olho e já falar. Agora, se eu for pensar, por exemplo, numa tetralogia, num defeito de septo, isso aí a gente realmente vai precisar do eco completinho, direitinho, para conseguir dar diagnóstico, né? O EcoFast, o FAST torácico, eles vão responder coisas mais rápidas ali para a gente. Tem um processo congestivo, já está fazendo edema, mas nesse tipo de dados assim, né? Além disso, a gente vai precisar, né, informações mais precisas do que isso, realmente o eco completo vai ser mandatório. A Cristiane perguntou se é possível considerar o VetBlue um padrão ouro para identificação de edema pulmonar. Com certeza, com certeza. O VetBlue, ele consegue mostrar o edema pulmonar num quadro, numa fase bem inicial. Então, ele é excelente para a gente detectar bem de comecinho e realmente ele pode ser utilizado como tua primeira opção para edema pulmonar. E a Francesca perguntou também se essas lesões cardiocirculatórias que são desenvolvidas numa internação são revertidas após a estabilização do paciente ou se ele vai necessitar de um acompanhamento cardiológico. São pacientes que vão precisar ser monitorados, né? Tudo vai depender da extensão da lesão, da capacidade de regeneração, né? Então, se forem lesões mais extensas, pode ser que realmente esse paciente fique com sequelas. Agora, uma lesão menos extensa, aí a gente pode ter um paciente que se recupere bem com o tempo, né? Então, é um paciente que sim vai precisar de monitoramento por um tempo depois do quadro de internação.
Bem, essas foram as perguntas que eu anotei. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa para a doutora. Oi, posso falar? Claro. Tudo bem? Tudo bem, Edson? Oi, Chay, tudo bem? Parabéns, viu? Muito bom. Não, eu só Obrigada. queria fazer um adendo que eu coloquei até aí no chat, e você também comentou o caso desse gatinho com inotropismo negativo. Então foi bem, coincidiu bem com o que eu tinha colocado no chat, porque às vezes o que que acontece? Na prática, a gente uma vez pegou um caso que o animal estava com a pressão arterial baixa, foi feito prova de carga nele, né, com fluidoterapia, e não foi responsiva, e aí nisso, quando o anestesista teve a brilhante ideia de fazer um FAST no animal, e no DH, ele usou a janela DH, ele viu que as paredes, né, elas não estavam com um bom inotropismo. Então, aí ele mudou a técnica, né, e fez um fármaco inotrópico positivo e, na hora, a pressão arterial voltou ao normal. Então, assim, o que é que eu quero só chamar atenção para vocês que estão aí iniciando, tá? É mais uma questão de se ele tivesse continuado fazendo mais prova de carga volumétrica, ele poderia levar o paciente a um edema iatrogênico, né? Então, esse exemplo que a doutora Chária mostrou aí do gatinho é um exemplo muito legal. E outra coisa que é legal também de acompanhar, também no transcirúrgico, é o colabamento da cava, né, quando está se fazendo a cirurgia no paciente, e muitas vezes a gente não percebe que essa cava ela diminui de tamanho, chegando até o ponto de colabar. Então, essa avaliação de volume no transcirúrgico também, ou no paciente que foi admitido, né, num quadro emergencial, e aí, no caso, a gente está falando aí falou um pouco de cardio, falou um pouco de edema pulmonar e falou também da internação. Então, assim, é interessante ver todos esses parâmetros também. É mais um adendo, não é nem pergunta, é só para a gente discutir situações. Obrigado. Esse ponto da cava é até interessante quando a gente faz o Global Fast, que associa o abdômen também, né? Quando a gente faz o leque ali naquela janela DH, que também é comum ao tórax, e a gente enxerga a ramificação dos vasos, onde a gente faz aquela imagem que eu mostrei neste caso aqui, do tronco de árvore, a gente consegue observar também esse colabamento da cava. Né? Então, pelo FAST, pela janela DH do FAST abdominal e também do torácico, a gente já consegue ter esse parâmetro também. É mais um parâmetro para a gente analisar, pensando em análise de função cardíaca. Então, acredito que o pessoal não tenha mais dúvidas. Eu queria agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, pela palestra incrível, que foi uma didática super boa. Queria pedir desculpa também em nome da professora Paula, porque ela não pôde se fazer presente, que ela está no meio de um voo agora. Mas queria agradecer pelo nome dela e também pelo VetCor. E é isso. Muito obrigada. E até numa Imagina, próxima, gente, então. eu agradeço o convite e qualquer coisa, vocês dúvidas, podem me procurar, estou à disposição de vocês. Um imenso prazer estar com vocês aqui hoje. A gente diz o mesmo. Muito obrigada. Obrigada.